do Nordeste resolvendo problemas difíceis, são boas ou notícias ruins? Ele falou 3 grandes boas notícias. Eu falei, aleluias. Pode falar então, meu irmão. Um pastor, presidente lá do Rio Grande do Norte, uma pessoa da qual nós prezamos muito, tem uma grande dificuldade hoje e passa por situação financeira, conforme disse o jovem aí também. Ele é um alto funcionário do estado do Rio Grande do Norte, mas, contudo, mesmo estando empregado, passa lutas. E nós estivemos no apartamento dele, muito bonito, apartamento com piscina, mas não tinha uma cadeira para se sentar. Pessoa que deve ganhar aí uns 3 mil, sei lá quanto por mês ganha um funcionário público na região do Nordeste, a gente não conhece bem ali, mas nós baseamos por São Paulo, se ganha igual São Paulo, uns 2, 3 mil, sei lá. Mas não tinha mais o automóvel, havia vendido para pagar dívida, não tinha boa casa, tinha acabado de vender para pagar dívida e só conseguiu comprar um pequeno apartamento. E quando ele disse, tem uma grande notícia, pastor, ele falou, qual é, meu irmão? O senhor lembra quando o senhor estava no trânsito comigo, naquele carro alugado, e o senhor disse para mim que antes que o senhor chegasse em São Paulo, Deus iria me dar uma grande bênção? Eu falei, lembro. Eu falei, eu sei até que bênção que eu falei que Deus ia te dar. Um carro grande, um carro bem grande, que é que a tua esposa queria. Falou, pois Deus já cumpriu. Ele me deu um Meriva zerinho hoje, e eu estou dando glória até as orelhas estão dando glórias. Glória a Deus. E a segunda notícia é que o senhor disse que Deus abençoaria o Ayrton, aquele presbítero que estava triste com os problemas da família, os problemas ministerial, e que deixaria o ministério. O senhor disse para ele, não saia de Jerusalém antes que tenha autorização de Deus. Aquele mesmo Ayrton também entrou na loja ontem, há tantos anos lutando para comprar uma bicicleta e não consegue. E tirou um Export zerinho na loja também, pastor. E eu falei, muito bem, Deus é fiel naquilo que ele promete fazer. E ele faz. E a terceira, irmão? A terceira notícia, o senhor está sentado, eu falei, estou dirigindo, mas pode falar, eu não me abalo com notícias grandes nem notícias ruins. Pode falar. Falou, é que o senhor tem que vir aqui urgente porque alguém quer doar uma fazenda para o ministério da Assembleia de Deus. Aleluia! Da missão! Esse é o Deus que nós servimos, viu, crente? Aleluia! A gente perde ali uma meia dúzia de cadeira, a gente perde ali uma meia dúzia de pessoas que brigam, que lutam, a gente corre, resolve daqui, resolve dali, não consegue trazer o veredito, mas o Deus que está no céu e nos vê aqui, ele resolve todos os problemas da nossa vida, irmão. Para quem estava preocupado com uma meia dúzia de igreja, com problemas de pessoas querendo pegar cadeiras para si próprio, como se alguém pegasse alguma cadeira dessa e entrasse no céu. E eu falei, Senhor, o Senhor é o dono da prata, do ouro e é dono de todas as coisas. Faça segundo a tua vontade, Pai. Se o Senhor me deixar o pessoal ali da Bandeirante sem igreja, sem nada, sem templo, sem cadeira, mas me der o direito de continuar pregando o teu evangelho, Senhor, eis-me aqui, Jesus de Nazaré. E é isso que Deus faz, irmão. A mensagem não é essa. A mensagem ia ser no capítulo 128 de Salmos. Quando eu estava ali entrando aqui, Deus falaram para mim, prega exatamente onde o Dimas leu. Já estava até marcado aqui. Eu falei, Jesus, então eu tenho que voltar atrás, Pai. Eu ia pregar no Salmo 128, quando eu ia entrando, ele disse que ser Reis, 2 Reis 4. E de repente o Dimas leu Reis, 2 Reis 4. E é aí que Deus vai nos falar. É para você entender, viu, Dimas? Que quando o Espírito de Deus testifica na tua vida e na minha, é porque a comunhão e união e o Espírito de Deus não erra. Jamais. Amém, igreja? Muito bem. Nós lemos um texto aqui inteiro maravilhoso, do versículo 1 até o versículo 7, onde nós lemos. E que está recheado de bênçãos e de promessas de Deus. Mas, contudo, há condições adversas e precárias que muitas vezes tornam-se complicadas em nossas vidas, porque ou elas tornam-se irreais ou tornam-se mentirosas em nossas vidas. Nós vimos aqui uma história de uma mulher que não tinha mais condição nenhuma, talvez pior do que o jovem Adriano. O jovem Adriano ainda é profeta, continua profetizando, está dentro da bênção e vai receber a bênção de qualquer forma, de um diabo querendo ou não, vai receber sim. Aquela mulher estava numa condição um pouquinho pior, talvez. A gente nota pelo contexto da conversa dela com o profeta. A gente entende o teor da situação é na condição da fala dela com o profeta. Muitas vezes nós entramos numa igreja, nós entramos despedaçados, ou nós chegamos num culto como esse, cheio de pessoas carentes e necessitadas, e tem hora que nós chegamos com a crista, irmão, tão grande, e nós chegamos com o nosso ego tão alto, que muitas vezes nós não entendemos o falar de Deus através de quem leu a palavra oficial, não entendemos o falar de Deus sobre o hino que sai dos lábios da criança, não entendemos o falar de Deus através da mensagem expressiva, porque muitas vezes não estamos na condição de Deus. Olha que coisa interessante,
Uma certa mulher, nem interessaram em colocar o nome, porque isso não importava tanto, das mulheres dos ajudantes dos discípulos. Não era nem esposa de um profeta, era o auxiliar dos profetas. Uma certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu num canto, dizendo: meu marido morreu, teu servo morreu, e tu bem sabes que ele temia o Senhor. Que liberdade em falar com o profeta, hein, irmãos? A grande dificuldade de nossas vidas é que quando nós queremos falar com o profeta, nós não damos a devida honra, em que o profeta é merecido em ter a honra. A grande dificuldade é que quando nós chegamos, conforme eu disse, cheio dos problemas, nós não preocupamos em nos diminuir, nos desarmar, para que Deus venha falar conosco e para que a palavra dele venha ter teor em nossos corações. Aquela mulher chamando o profeta de lado: olha, o Senhor sabe que o meu marido era crente de verdade. E o Senhor sabe que ele era um discípulo dos profetas, portanto, então, o Senhor sabe quem era o meu marido. E o profeta entendeu o clamor da mulher. E ela então, olhando para ele, disse: olha, só que tem um problema. O meu marido morreu, eu estou pobre demais, eu não tenho mais nada em casa, eu não tenho condição nenhuma. E contudo, eu tenho os meus filhos, foram as únicas coisas que me sobraram. Mas nem os meus filhos, aquelas pessoas dos quais eu estou devendo, não estão querendo deixar mais comigo, nem os meus filhos. Vê que condição complicada. Quem é que está disposto a dar os filhos em troca de dívidazinhas de supermercado? Quem é que estaria disposto a entrar numa igreja dizendo: olha, pastor de igreja, olha, dirigente de ponto de pregação, eu estou numa vida muito precária, mas as pessoas das quais eu devo, e quantas mães estão aqui prestes a perder os filhos, às vezes por causa de situações adversas, não causadas pela própria mãe. Quantas mães têm perdido os teus filhos para as drogas, para as bebidas, para os traficantes que muitas vezes não têm a condição de pagar e acabam perdendo os vossos filhos, e é uma amaranhada de dificuldade que a sociedade nos coloca. E nós não temos nem por onde culpar, nem a quem vende as drogas, nem a quem compra, nem a mãe, nem o pai, nem ao Estado e nem mais ninguém, porque sabe quem faz isso, irmão? É o Satanás que atrapalha a família, é ele que intercede no meio das casas, é ele que despeja todos os rolos e as dificuldades que têm surgido na vida dos jovens e das mães dos dias de hoje. É verdade, Deus. Mas os meus credores estão me comendo, aqueles dos quais eu devo estão me querendo, os meus filhos, para pagar a dívida. Quem gostaria de pegar o teu filho e entregar por causa de dívida de 100 reais, irmão? Dívida do supermercado da esquina, dívida da conta da luz, dívida disso, dívida daquilo, e muitas vezes nós estamos um pouquinho muito pior do que isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes nós vamos na igreja por ir, nós vamos porque alguém nos convidou, nós vamos porque alguém disse: olha, se você for, Deus é fiel para resolver o teu problema. E às vezes pela impulsão da necessidade nós vamos e esquecemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós esquecemos que sem fé na igreja não adianta ir pedir oração para José, não adianta pedir oração para o pastor Edivar. Adianta sim você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, e ele tudo fará. Aleluia! E ele tudo fará. O profeta escutou atentamente aquela mulher. Então é assim, então agora estão querendo os teus filhos. Já pensou, Ney? Você não conversa franca com alguém que tem simplesmente o poder de Deus e nem dinheiro tem? Já pensou quando nós ouvimos uma profecia como essa, debaixo de um viaduto, onde as pessoas não acreditam muitas vezes? Será que Deus faz tudo isso que esse homem está falando no microfone? Será que Deus é capaz de tirar o meu filho do meio das drogas? Será que Deus é capaz de fazer com que eu pague as minhas dívidas? Será que Deus é capaz de fazer com que o meu filho um dia seja um doutor, alguma coisa importante na vida? Ele é sim, viu, crente? Ele é assim, porque o nosso Deus pega lá do monturo, ele pega de onde não existe nada e ele faz. E quando ele faz, não é quem voltar atrás. Aleluia! O profeta ouvia atentamente. E o profeta compadeceu-se daquela mulher. Sabe por que ele compadeceu, meu irmão? Não é porque ela era desaforada, não. Sabe por quê? É porque ela tinha a condição e o poder de Deus na vida. Ela sabia conversar, ela não mentia a tua situação. Quantos crentes estão na igreja cantando com a roupa melhor? Talvez o dinheiro é de comprar comida, compra a melhor roupa e vai para a igreja contar mentira que está tudo bem, que a tua vida está ótima. Ela era filha de profeta também. O esposo era discípulo. Os filhos eram criados na igreja. Quantos crentes foi criado na igreja e hoje vive uma vida de miséria porque abandonou o poder e a glória de Deus e não consegue encontrar mais nada?